Olá, então eu sou Cláudia Costa, sou professora de Fisicoquímica. Hoje vamos falar um bocadinho sobre reações ácido-base, inserido no tópico do domínio 4, reações em sistemas aquosos e, mais propriamente, as reações ácido-base. O objetivo, em termos de conteúdo, é começarmos por ver os marcos históricos importantes, depois vamos falar da autoionização da água, vamos criar uma espécie de um formulário e identificar quem são os ácidos, quem são as bases. Depois vamos ver como é que se determina o pH de ácidos e de bases fortes e depois os fracos. Nos marcos históricos importantes, podíamos falar de várias personalidades, vamos falar daquelas três que vocês têm que ter um domínio maior. Então, em termos cronológicos, vamos começar com Arrhenius. Arrhenius definia um ácido como qualquer substância que tenha capacidade de libertar H+ para a solução. Por exemplo, se nós analisarmos aqui a equação que eu deixei, o exemplo, o ácido clorídrico ia dar origem ao Cl- e o H+. Por isso, segundo Arrhenius, ele é um ácido. A base já tinha que libertar o H- para a solução. Eu usei aqui o hidróxido de sódio, que dá origem a Na+, e aqui ao tal hidróxido. Arrhenius tinha algumas limitações, uma das quais indicava que o solvente não tinha qualquer interferência no comportamento das substâncias, e isso não é verdade. Um ácido não é sempre ácido, portanto, um ácido será ácido consoante o solvente onde ele vai ser incorporado. Arrhenius também não explicava porque é que alguns compostos que tinham hidrogênio na sua composição não davam origem ao H+, por exemplo, o metano, o CH4, e nas bases também havia um problema. Ele não conseguia explicar porque é que algumas substâncias apresentavam comportamento de base, embora não tivessem OH na sua constituição, na sua composição. Isto levou, por exemplo, a identificar o amoníaco, cuja fórmula química é NH3, com uma fórmula química incorreta, NH3OH, segundo Arrhenius. Entretanto, surge Bronsted-Lowry. Na realidade, são duas personalidades, Bronsted e Lowry. Eles estiveram a estudar o mesmo e chegaram a conclusões muito semelhantes, mais ou menos no mesmo período. Tem pequenas diferenças naquilo que os dois defenderam. Então, segundo estes dois senhores, um ácido é toda e qualquer espécie que tenha a capacidade de doar um H+. Se pensarem um bocadinho, podemos pensar no íon H+, mas um íon H+, na realidade é um próton, porque o hidrogênio tem um próton e um eletrão na sua constituição. Com a carga positiva, ele perde o eletrão e fica só um próton. Por isso é que podemos dizer íon H+, ou próton. Eu usei aqui o mesmo ácido que usei na teoria de Arrhenius, porque segundo Bronsted e Lowry, eu já tenho que ter uma reação com outra espécie. O ácido HCl, o que lhe vai acontecer é que ele vai ter a capacidade de doar um H+ à água, que está aqui representada enquanto solvente. Neste processo, então, o ácido clorídrico comporta-se como se fosse um ácido. Para Bronsted e Lowry, uma base tem que receber um íon H+ a partir de outra espécie. Então, eu usei aqui já um exemplo diferente, o NH3. O NH3, para dar origem ao NH4+, que aparece do lado direito, tem que receber um H+ da água. Também podem usar a equação anterior para identificar esta situação. Reparem que a água recebeu um H+, aqui no exemplo de cima. Então, a água, no exemplo de cima, é uma base. Isso também significa que aqui embaixo, embora o amoníaco tenha recebido um H+, e portanto se tenha comportado como uma base, a água doou um H+, e então comportou-se como um ácido. Esta situação é frequente e nós vamos já estudá-la mais em pormenor, porque vocês têm que reconhecer muito bem o que é que o Bronsted e o Lowry defendiam. A teoria de Bronsted-Lowry acaba por ser mais ampla do que a de Arrhenius, uma vez que consegue utilizar
ou identificar ácidos e bases como íons ou moléculas neutras. Também indicava que os ácidos e as bases podiam ser qualquer molécula que tivesse um par de eletrões não ligantes. E também explica o papel desempenhado na água nas reações ácido-base. No fundo, podemos ter situações diferentes consoante o solvente que vamos utilizar. Ainda assim, tem algumas limitações. A teoria de Bronsted-Lowry serve para todos os solventes polares, mas falha na explicação do comportamento dos ácidos e das bases em solventes diferentes em que, por exemplo, não há libertação de H+, acontece com o benzeno. Finalmente, temos a teoria de Lewis. Lewis, das três, é a teoria mais abrangente. No fundo, ela consegue ir buscar mais informação do que as anteriores. O ácido é uma substância que aceita um par de eletrões não ligantes, enquanto a base é aquela substância que tem a capacidade de dar um par de eletrões não ligantes. Eu deixei aqui um exemplo, reparem que o NH3 tem aqui um par de eletrões não ligantes que vai permitir estabelecer a ligação aqui com o BF3. Então, o NH3, como doa um par de eletrões não ligantes, comporta-se como se fosse uma base, e o BF3, ao receber, comporta-se como se fosse um ácido. O nosso objetivo é trabalhar Bronsted-Lowry e, para isso, sempre que existem as reações que estão de acordo com esta teoria, vamos identificar reações de ionização, quer para ácidos, quer para bases. Basicamente, nós vamos ter formação de íons a partir de substâncias moleculares. E nesse processo eu copiei para aqui o exemplo anterior com o NH3, em que já tínhamos visto que o NH3 recebe um H+, e a água doa. Portanto, a água apresenta um comportamento de ácido e o amoníaco NH3 um comportamento de base. Bronsted-Lowry completaram esta informação com os pares conjugados destas espécies. Ou seja, o NH3, que era uma base, originou o NH4+, que passa a ser um ácido. E porquê? Porque ele tem a capacidade de doar hidrogénios. Reparem que ele ganhou um hidrogênio extra. Então ele pode doar esse H+ e voltar a ser NH3. Nesse processo ele comporta-se como se fosse um ácido. Então basicamente temos um ácido conjugado. E ele é conjugado do NH3. Isto permite-me escrever um par conjugado. Já vamos ver o que é que são. Pela mesma ordem de ideias, a água que se comportou como um ácido porque doou um H+ ao amoníaco, transforma-se no OH- e o OH- será a sua base conjugada. É uma base porque o ácido, o H2O, doou um H+, portanto teve comportamento de ácido e transforma-se sempre na base conjugada. Basicamente, cada reação de ionização vai apresentar dois pares conjugados. Os pares conjugados, em primeiro lugar, vamos escrever quem é o ácido e, em segundo lugar, quem é que é a base. Então, basicamente, um par conjugado são duas espécies que diferem entre si apenas num H+, e única e exclusivamente em um H+. Se tiverem outras coisas diferentes, não podem formar um par conjugado. Relativamente ao exemplo que está aqui do lado esquerdo, se eu vou identificar o ácido primeiro, eu representei aqui com o par 1 e o par 2, a ordem é indiferente, têm que ser coerentes. Reparem que o NH4+, é o ácido conjugado do NH3, então tenho aqui o meu primeiro par. Tenho o ácido do lado esquerdo e a base do lado direito. No segundo par, começo pela água, uma vez que foi ela que teve comportamento de ácido, e vou acrescentar o seu par conjugado, que é o íon OH-. Portanto, volto a ter aqui o ácido e à direita a base. É sempre por esta ordem. Ainda em relação ao comportamento ácido-base segundo Bronsted-Lowry, algumas partículas podem comportar-se como ácidos ou como bases, na mesma reação ou em reações diferentes. Portanto, quando uma partícula pode apresentar estes dois comportamentos, ela designa-se por anfotérica. E nós vimos um exemplo atrás, que foi o exemplo da água, eu deixei-o aqui assim.
do lado direito, a água realmente pode ter comportamento anfotérico, porque se numa reação pode comportar-se como ácido, na outra já pode ser uma base. Também pode acontecer que ela apresente duplo comportamento, ou seja, numa só reação comportar-se como ácido e como base, vamos ver já a seguir. Mas tenho aqui outros exemplos, nomeadamente o íon HCO3-. Reparem que na reação de cima ele vai doar um H+, à espécie OH-. Portanto, se ele está a doar um H+, isso significa que ele se comportou como ácido. Se olharem para a equação de baixo, o HCO3- transforma-se em H2CO3, o que significa que ele recebeu um H+. E se recebeu um H+, o seu comportamento foi de base. Portanto, em reações diferentes, ele pode ser um ácido, como em cima, ou uma base, como em baixo, independentemente do resto que está a acontecer na reação. Então deixei-o aqui também à direita como exemplo. O NH3 também pode fazer a mesma coisa. Portanto, se eu colocar o NH3 a reagir com a água, a tendência natural dele é dar origem ao NH4+, ou seja, vai receber um H+, como vimos na reação há pouco, e a água passa a OH-. E embora exista uma propensão menor para que isto aconteça, como o amoníaco tem hidrogénios, na realidade ele também pode doar H+. E ao doar um H+, ele passa a NH2- e a água recebeu aquele próton de H+, dando origem ao H3O+. Portanto, na equação de cima, o amoníaco comportou-se como uma base, na equação de baixo, como um ácido. Não existem só estes 3 exemplos, há mais. Aqui só estamos a ver alguns.